Auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, Procuradora Elisa Ana Zenedim Condo Langner. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente conselheiro Fernando Guimarães, por motivos justificados, a quem desejamos uma pronta recuperação, e fica convocado o auditor Tiago Álvares Pedroso para compor o quórum. Submeto a ata 34, de 21 de setembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, comunicar a devolução do processo 828.715, município de Açaí, para Vossa Excelência. Está feita a comunicação. Auditor Tiago Pedroso. Senhor presidente, gostaria de comunicar o sobrestamento dos processos 432.664.13 e 5586.46.16. Devidamente anotado, auditor Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Pedi a palavra para comunicar sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal dos processos 688.592 de 2012, 526.600 de 2016 e na Coordenadoria de Fiscalização Estadual do processo 347.978 de 2016. Também, senhor presidente, para comunicar a devolução do processo 122.80 de 91, do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá, de relatoria de Vossa Excelência, e, por fim, para também comunicar decisões judiciais no processo 894.785 de 2014, decisão em liminar suspendendo os efeitos do acórdão 1242 de 2016 da Segunda Câmara. Aqui foi o caso de uma negativa de registro de inativação. Uma outra comunicação, no processo 133.281 de 2004, decisão judiciária que decretou a nulidade do acórdão 4.052 de 2005, em relação a todos os autores, exceto Catarina Fedrigo, então presidente da Câmara Municipal de Pranchita. Nesse caso, houve a imputação de devolução de valores à senhora Catarina Fedrigo e a execução estava ocorrendo em relação aos demais vereadores. Já havia uma decisão do tribunal afastando esses atos de execução em relação aos outros vereadores que não participaram do processo. Então, senhor presidente, com os devidos encaminhamentos, as comunicações de ações judiciais. Devidamente anotado, também estou devolvendo para a pauta do conselheiro Fernando Guimarães o 209.075.15 e sobrestamento na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, protocolo 352.300/16. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, eu inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo 186.78106. É uma prestação de contas municipal. Elir de Oliveira, Manuel Cuba e outros. É uma prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, em Toledo, Siscopar, referente ao exercício financeiro do 5, de responsabilidade do senhor Manuel Cuba, presidente 1/1/5 até 3/2/5, e do senhor Elir de Oliveira, presidente 4/2/5 até 31/12/5. O
COFIN e o Ministério Público de Contas foram pela irregularidade diante da realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processos de dispensa. Ressalva em face da utilização de fontes vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva. Acolho as ponderações do gestor, segundo as quais a interrupção dos serviços de hemoterapia colocaria em risco a vida dos pacientes para afastar a irregularidade em face da realização de despesas sem ou de sua dispensa. Cito precedentes desse tribunal que ressalvaram a mesma irregularidade em processos de prestação de contas de transferência voluntária. Portanto, senhor presidente, regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Processo 252.56410 é uma prestação de contas municipal. Lília Elizabeth Grusca, Companhia de Desenvolvimento de Apucarana. É uma prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Apucarana em liquidação desde 99, relativa ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade de Lília Elizabeth Grusca, gestora no período 18/6/8 a 31/12/10. COFIN e o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas e multa. E eu voto pela irregularidade das contas, considerando que o controle interno foi realizado pela própria liquidante, fato que implica ausência de controle interno, não comprovação de medidas efetivas para a recuperação do crédito já vencidos e não recebidos, inconformidade das notas explicativas ao que estabelece a Lei 6404/76, com fundamento no artigo 16.3b da Lei Complementar 116 de 2005. Portanto, senhor presidente, voto pela irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é uma tomada de contas extraordinária, 681.519.12, Norberto Goedert e outros. É uma tomada de contas extraordinária instaurada em desfavor do consórcio público intermunicipal Casa Lar de Nova Esperança do Sudoeste, por omissão na alimentação de dados no SIM-AM, referentes aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do exercício do 12, de responsabilidade do senhor Norberto Goeder, presidente em 11/1/10 até 31/3/13. COFIN e Ministério Público de Contas pela procedência e aplicação de uma multa para cada evento. E eu voto, senhor presidente, pela procedência. No entanto, conforme a precedência desse tribunal, cabendo citar por todos o acórdão 424214 do Pleno, segundo o qual a teoria da continuidade delitiva deve ser aplicada aos casos em que diversas infrações administrativas da mesma espécie são apuradas em um mesmo processo. Portanto, aplico uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 ao senhor Norberto Goedert. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 431.14112, é uma prestação de contas de transferência, município de Diamante do Oeste e outros. COFIT e Ministério Público de Contas pela irregularidade, devolução irregular de R$ 385,80 ao tomador, quando deveria ter sido feita ao concedente, multa pelo atraso no encaminhamento das contas. Eu voto pela regularidade das contas. Afasto a multa proposta por se tratar do período de adequação dos jurisdicionados ao sistema integrado de transferência, seguindo os precedentes desse tribunal. Com fundamento no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, deixo de acatar a recomendação de recolhimento de R$ 385,80 e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, 14467 do 13, uma prestação de contas de transferência, município de Capitão Leônidas das Marques e outros. COFIT e Ministério Público de Contas pela irregularidade e restituição integral dos recursos. E eu voto pela irregularidade das contas e restituição integral dos recursos transferidos, uma vez que não comprovado a existência de interesse público na avença, haja vista que a Associação Comercial e Industrial de Capitão Leônidas das Marques, tomador dos recursos públicos, não se enquadra como instituição privada de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, a que se refere o artigo 12, parágrafo 3º, Lei 4320/64, o que lhe autorizaria a percepção de subvenções sociais. Assim compreendidas as transferências destinadas a cobrir despesas de custeios desta entidade. Portanto, voto pela irregularidade das contas e restituição integral dos recursos. Está em discussão. Aprovado.
Próximo processo, 605.518.13, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Universidade Federal do Paraná e outros. Confite pela irregularidade diante da realização de despesas fora da vigência do convênio no valor de R$ 192,00 e ressarcimento do referido montante. Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e restituição de R$ 192,00. E eu voto pela regularidade. Observo dos documentos constantes do CIT que a Universidade Federal do Paraná realizou o empenho das despesas ora impugnadas em 14/3/12, isto é, ainda dentro do prazo de vigência do convênio, que é 30/4/13. Assim, considerando tratar-se de impropriedade de natureza estritamente formal, diante do inexpressivo montante do valor impugnado e diante de ausência de dano horário, afasto a irregularidade, votando pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, senhor presidente, 6687733, solicito a retirada de pauta. Retirado. Próximo processo, 538.450.16, uma admissão de pessoal, Neuti Baldória, Câmara Municipal de Lunardelli, COFAP, legalidade de registro, Ministério Público de Contas, negativa de registro, e eu voto pela legalidade de registro, conforme precedentes, por se tratar de processo analisado com base na Instrução Normativa 117/16, que estabeleceu procedimentos especiais para a instrução do processo de ato sujeito a registros que integrassem nesse tribunal há mais de 5 anos. Está em discussão. Aprovado. Processo 182.927.13, uma prestação de contas anual, Antônio César Crepreville e outros. É uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de 4 Barras, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade de Olair Ribeiro Lago. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade, diante dos seguintes apontamentos. Acréscimo de saldo da conta, responsáveis por despesas não empenhadas, no valor de R$ 89,25. Cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6. E eu voto pela regularidade das contas, ressalvando o acréscimo do saldo da conta responsáveis por despesas não empenhadas, no valor de R$ 89,25, uma vez que tal impropriedade foi saneada no exercício subsequente. Quanto à inobservância do prejulgado 6, considerando que tal irregularidade não tem o condão de contaminar por si só toda a gestão, converto a irregularidade em ressalva. Entretanto, determino a aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar Estadual 113/5 ao senhor Olair Ribeiro Lago. Está em discussão. Aprovado. Processo 203.265.11, eu solicito o adiamento. Está adiado. Os próximos processos, senhor presidente, 198.662.16, 218, 264.16, 233, 352.16, 244, 419.16 e 114, 612.16, todos são prestação de contas anual, todos com fim Ministério Público pela regularidade, e é assim que eu voto por todos. Em discussão pela aprovação. Senhor presidente, agradeço a atenção no plenário, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente e demais membros, eu tenho hoje 3 processos que são muito semelhantes, eu relatarei os 3 ao mesmo tempo. São 48.2271.16, 50.6650.16 e o 632.680.16. São atos de admissão de pessoal, submetidos a registro, nos quais a COFAP analisou e propôs o registro, e o Ministério Público, por entender que a IN 117 de 2016 não seria válida, seria inconstitucional, seria ilegal, propôs ou uma nova instrução ou sucessivamente a negativa do registro. Essa questão da IN já foi bastante discutida aqui, também na primeira Câmara, o Tribunal tem sempre considerado válida. Então, por essa razão, eu voto pelo registro nos três processos de admissão. Em discussão,
pela aprovação. É o que tinha a relatar, presidente. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência, cumprimento pela objetividade e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho em pauta o processo de inativação 244-183-2013. Esse processo trata da inativação da senhora Leonilde Boca Soares, no cargo de agente educacional do Estado do Paraná. Houve ainda em 2013 uma diligência para que fossem justificados ou adotadas providências em relação a 2 itens. O mais relevante me parece que era a retificação do valor dos proventos em face ou a justificação de uma diferença de valor entre o cálculo dos proventos e o contra-cheque do servidor. Então, os proventos foram calculados a partir da última remuneração do servidor. Foi realizada a diligência e não houve manifestação da Paraná Previdência nem da Secretaria de Estado. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal chegou a solicitar que fosse mais uma vez feita a diligência, não foi acolhida a sugestão. Ao final, ela sugere a negativa de registro com aplicação de sanção de impedimento para obtenção de certidão liberatória e aplicação de multa ao gestor, a multa do artigo 87.4G, em razão do descumprimento de determinação monocrática do despacho. Sucessivamente, sugeriu a adoção da decisão extraída no Acórdão 364/2013 da Primeira Câmara, que no processo referido decidiu em caso semelhante pelo registro da aposentadoria, relevando a ausência de publicação dos proventos, quando preenchidos todos os demais requisitos constitucionais e legais para o registro do ato. A questão da indicação dos proventos era outra questão da diligência, mas a primeira permaneceu sem explicação. O Ministério Público de Contas corroborou o entendimento da unidade pela negativa de registro. Eu faço um voto aqui, entendendo que ainda não seria o caso da negativa de registro, mas de emissão de determinação para que sejam encaminhados esclarecimentos quanto à divergência do valor existente que foi noticiada sob pena de aplicação da multa do artigo 87.3F da Lei Complementar. Então, aqui é uma diligência colegiada para que a entidade acate e apresente as justificativas necessárias. Diligência. Senhor presidente, eu tenho o processo 112 e 175/2014, também um ato de inativação, nesse caso já em fase de execução. E aqui foi prolatado o Acórdão 5.359 de 2014, dessa segunda Câmara, que concedeu registro a uma inativação do senhor Antônio Rodrigues da Silva, no cargo de auxiliar de serviços gerais do município de Terra Roxa. E, acompanhando esse registro, ficou uma determinação para que a Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Terra Roxa componha sua junta médica somente com servidores efetivos e seu quadro de pessoal. A entidade acostou petição, comprovando publicação de uma portaria com a designação dos médicos para a composição da junta médica, e aqui uma série de documentos relativos ao funcionamento dessa junta médica. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal opinou pelo encerramento do feito, tendo em vista que, de acordo com o aludido acórdão, a análise do cumprimento da presente determinação deveria ser realizada a partir dos processos autuados no ano de 2015. Então, na verdade, a determinação foi feita com a observação de que seria
verificado seu cumprimento nos processos daquela entidade que fossem protocolados no futuro nesse Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas foi chamado a se manifestar, concordou com essa questão, mas solicitou esclarecimentos da unidade técnica da então Diretoria de Controle de Atos Pessoal e da Diretoria de Execuções, esclarecimentos acerca do modo pelo qual seria verificado o efetivo cumprimento da obrigação. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos apontou as providências, a anotação do registro, enfim, a Coordenadoria de Execuções também fez as suas ponderações. O município de Terra Roxa compareceu ao processo, informou nos autos a realização de um concurso público com a abertura de 3 vagas para o cargo de médico, bem como não comparecimento dos interessados para a realização das provas. E eu trouxe esse processo para a deliberação colegiada, entendendo que foi até bastante produtiva esses esclarecimentos que foram prestados quanto à forma de cumprimento da decisão, mas eu trouxe para rever essa decisão, senhor presidente, considerando que a decisão de determinar a entidade que compõe a sua junta médica somente com servidores efetivos, ela levou o município a fazer um concurso para a admissão de mais 2 ou 3 médicos. E me parece que para um município de Terra Roxa isso é por demais difícil e dispendioso. Tanto que o próprio município comprovou que, embora tenha aberto o certame, não conseguiu o comparecimento dos candidatos que fizeram a inscrição. Então, senhor presidente, eu trago esse processo com a proposta de modificar esse acórdão 5.359 e, na verdade, dar por cumprida essa decisão, ou tanto faz modificar ou retirá-la, ou dar por cumprida, tendo em vista a demonstração das providências, mas a dificuldade que o próprio município tem para a adoção dessas providências. Então, a proposta é que seja dado por cumprida a decisão e que ela não mais perdure como um empecilho para o município de Terra Roxa. Está em discussão. Aprovado. Só o esclarecimento, eu confesso, quando eu fiz essa decisão, eu imaginei que o município pudesse ter esses médicos e bastaria apenas colocá-los nessa junta médica para fazer as perícias. Mas, uma vez que o município não tem em seus quadros esses médicos, eu acho que aí, inclusive, fica a própria discussão de que cada laudo deva ser realizado por uma junta de médicos. E me parece que em outros processos eu já fiz referência a uma questão que a própria instrução, há uma instrução normativa do tribunal, em que no anexo faz uma referência que deveria ser uma junta. Mas um município como Terra Roxa e outros tantos podem ter esses laudos realizados apenas por um médico. Então, esse é o meu entendimento, por isso, a baixa dessa determinação. Está aprovado. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, como sempre, muito objetivo também e prático, e passo a relatar a minha pauta. Eu tenho o protocolo 696-260-15, município de Jaguapitã, extrapolação do índice de despesa com o pessoal pelo Poder Executivo, atingindo 59,48 da receita corrente líquida. As manifestações são pela expedição do alerta, tanto da COFIN quanto do Ministério Público, e a proposta do relator é pela expedição do alerta. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 543-628-14 é uma tomada de contas extraordinária
de uma parceria realizada em 2012, que eu gostaria de relatar na sessão de hoje, mas estou recebendo uma solicitação que apresenta, inclusive, subestabelecimento do advogado Luiz Fernando Pereira para o advogado Luiz Eduardo Petinin, que solicita adiamento para a próxima sessão, haja vista que pretende fazer sustentação oral. Então, eu vou deixar e já peço que se comunique o senhor advogado que o processo será relatado com a sua inscrição para sustentação oral na próxima quarta-feira. Protocolo ou protocolos do sistema CIT, todos eles têm manifestações do Ministério Público e da Diretoria pela Regularidade, com recomendações. O 302.906.13, município de Londrina, 339.826.13, Paranavaí, e a proposta, repito, regularidade com recomendação. Em discussão pela aprovação. O protocolo 438.248.16, trata-se de requerimento formulado pelo servidor Sérgio Agostinho Dresch, solicita abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição da República. Diretoria de Gestão de Pessoas e Ministério Público manifestam-se pelo deferimento. A proposta do relator é pelo deferimento a partir de 26 de maio de 2016. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 259, 538.11, Companhia de Habitação de Londrina, 2010. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. Protocolo 272.507.12, Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos de Curitiba, exercício 2011, responsável o senhor Luciano Dutti, presidente da entidade, no período em análise. A COFIN manifestou-se pela irregularidade, o Ministério Público discordou do entendimento da unidade técnica, propondo regularidade com ressalva. Eu faço também a argumentação, abordando o relatório da COFIN, bem como a manifestação do Ministério Público, propondo pela regularidade com ressalva, conforme o parquê, e determinando a multa do 87.3b da Lei 113.05, valor R$ 725,48, ao senhor Luciano Dutti, em razão do atraso de 33 dias na apresentação da prestação de contas. Em discussão, pela aprovação. 400.260.14, Consórcio Público Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da região lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu. Exercício 2013. COFIN e Ministério Público manifestam-se. COFIN pela regularidade, Ministério Público regularidade com ressalva. Também faço comentários a respeito das manifestações e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovada. 207.870.15, Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, exercício 2014, COFIN pela regularidade, Ministério Público acompanhou e esta é a proposta do relator.
269.566.15, Foz Previdência, município de Foz do Iguaçu. 2014, COFIN pela regularidade, Ministério Público acompanhou. E o relator também. 271.030.15, Foz Previdência, Fundo Financeiro, 2014, COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público, regularidade com ressalva. E o relator acompanha. 175.263.16, Câmara Municipal de Diamante do Oeste, 2015. COFIN e Ministério Público são pela regularidade e o relator acompanha. 221.664.16, Câmara Municipal de Doutor Camargo, 2015. COFIN e Ministério Público opinam pela regularidade e o relator acompanha. Em todos eles, a proposta é, portanto, acompanhando as manifestações em discussão pela aprovação. O protocolo 260.182.14, município de Ibema, prestação de contas de 2013, responsável Antônio Borges Rabel. Aliás, foi o primeiro processo que eu relatei aqui, senhores conselheiros e auditores, em 1989, justamente do município de Ibema, no mês de setembro. E agora estou aqui relatando, em setembro de novo, contas de Ibema, mas de 2013. Aqui a COFIN é pela regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, houve recolhimento ao erário, com correção, valor de R$ 4.213,97, e a proposta do relator em parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Está em discussão pela aprovação. O 236.467.16, de novo, doutor Fábio Camargo, município de Doutor Camargo. 2015, COFIN e Ministério Público são pela regularidade, Ministério Público regularidade com ressalva. E a proposta do relator acompanha a COFIN pela regularidade. Em discussão pela aprovação. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 5 de outubro, quarta-feira, 14h, o horário regimental. Levanta-se a presente.